dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. A palavra que nos dá força para começarmos um dia cheio da graça e cheio da glória de Deus. Hoje, dia 18 de junho de 2020, nós estamos na 11ª semana do tempo comum. E Jesus ele começa a fazer alguns convites para os seus discípulos. A primeira é: como ter uma vida orientada por Deus? Você conhece a oração que Jesus nos ensinou? E a vontade de Deus, como nós vamos conseguir realizar a vontade de Deus? E a oração é um momento de intimidade. Antes de nós começarmos o passo a passo da leitura orante da Palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a você se inscrever no canal da RCCBH, a você ativar o sininho de notificações, para você receber todas as novas, tudo de novo que a RCC estiver preparando para mim e para você, porque o objetivo desse canal é levar Jesus vivo e ressuscitado a quanto mais pessoas puderem, e você é o nosso canal. Então, que nós possamos juntos levar o Evangelho a muitas pessoas, a quem conhece e a quem não conhece também. Então, iniciamos invocando o nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E clamamos o Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E pedimos também, Mãe, nos ajude nessa caminhada para que podemos juntos orarmos, meditarmos, louvarmos a Deus, termos uma experiência íntima e sincera com Jesus Cristo vivo e ressuscitado nessa leitura orante. Amém. E hoje o Senhor nos convida ao Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. E nós vamos começar o primeiro passo da leitura orante da palavra, que é a leitura do texto. O que o texto diz? O texto diz que naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vos perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoará. Mas se não vos perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, o Evangelho de segundo São Mateus, ele é importante quando a gente começa a buscar ele lá desde o início. Jesus ele começa falando das boas obras. Então, dentro das boas obras, Jesus ele cita um tripé, que é o jejum, a oração e a esmola. E Jesus ele diz que quando nós começarmos a fazer essas boas ações, a primeira coisa é nós não começarmos a querer recompensa das pessoas.
Eu faço para que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa que ora, uma pessoa que está na presença, uma pessoa que dedica o seu tempo. Depois, ou eu sou aquela pessoa que ao jejuar, muitas vezes eu sempre estou lá colocando para as pessoas, olha, hoje não posso comer porque eu jejuo 2, 3 vezes a semana. Ou quando eu dou esmola, porque esmola não é daquilo que não nos custa. Se a gente for olhar e voltar lá naquele dia da leitura orante que falava da viúva, que ela deu tudo aquilo que ela tinha. Então, a esmola não é você dar aquilo que não te faz falta. A esmola é como se fosse aquela oferta que você dá para aquele que precisa. É você ter compaixão do que não tem, e com isso nós vamos fazendo essas boas ações não para os outros, mas por amor a Deus. E aí, dentro dessas boas obras, Jesus ele vem colocando, né? Eu já falei do jejum, da oração e da esmola. Hoje, o texto ele vem nos dizendo da oração. Então, por que Jesus está dizendo isso? Porque a oração é um momento de intimidade com Deus. Então, o momento de intimidade é o momento em que eu abro as portas e quero que todos saibam. Não. Porque lá no início, Jesus ele disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em segredo. E Ele vê e recompensar-vos-á. Também no texto vai dizendo que antes que nós abríssemos a nossa boca para orarmos, o Pai já sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Então, muitas vezes a gente vai falar, mas então para que eu vou falar para o Pai o que eu preciso, porque se Ele já conhece? Mas é esse que é o segredo da oração, porque a oração é um diálogo. Muitas vezes, quando nós conhecemos uma pessoa profundamente, ao olhar para ela, a gente já sabe se ela está triste, se ela está feliz, se ela está preocupada. Mas muitas vezes nós perguntamos a ela, você precisa de ajuda? Você quer conversar? Então, ou seja, eu quero ouvir o outro. Então, a oração é esse momento de escuta, onde é um momento de diálogo, onde um escuta e o outro fala. Depois o outro fala e um escuta. Então, nesse momento de diálogo, Jesus ele já vem nos dando como se fosse o passo a passo de uma oração que é uma oração de poder, porque a oração do Pai Nosso é uma oração de poder. E Jesus ele vem apresentando cada passo dessa oração de poder, que são momentos em que eu coloco a oração em que eu coloco Deus no lugar de Deus e coloco o ser humano no lugar que ele tem, que é um lugar de pessoa que deseja estar na presença, mas que tem dificuldades, mas que passa por lutas, mas que quer continuar na presença. E por isso que eu convido você agora a gente passar para o nosso segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação, porque agora nós vamos começarmos a ler o texto e dizer o que esse texto me diz. Esse texto me fala o quê? O que eu posso aprender com esse texto hoje para a minha vida? E quando Jesus, ele nos diz, né? Se de fato vós perdoardes aos homens a falta que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. E eu comecei a meditar a oração do Pai Nosso, que hoje o Senhor ele nos chama a essa oração. A oração do Pai Nosso, ela tem 3 invocações a Deus. Quando eu coloco Deus no lugar que é dele, que o céu é o lugar dele, quando eu santifico o nome dele e quando eu peço para que ele faça a vontade dele. Então, ou seja, quando eu coloco Deus, tu és soberano, tu és maravilhoso, tu és bom, mas tu não estás no céu somente, porque tu não és só um Deus criador, tu és um Deus Pai. Então, quando nós colocamos Deus como Pai, é nesse momento que a gente vai buscando a intimidade com Deus, e é isso que Jesus vem apresentar. Não só um Deus que está no céu, mas um Deus que é Pai, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ama, um Deus que nos chama
a não ter uma relação distante, mas uma relação familiar, uma relação de filiação, uma relação de proteção. Porque se a gente for olhar quando nós éramos pequenos, todas as vezes que a gente estava em apuros, precisando, o que a gente dizia? Pai, mãe, porque eles são as nossas referências para que nós possamos nos sentirmos seguros. Então é a oração da segurança, porque eu vou chamar Deus de Pai, não um Deus distante, mas um Deus presente. E esse Deus presente, eu vou começando a explicar para Ele, que já sabe, já me conhece, que eu preciso não só de um pão de cada dia, de um pão de alimentação, de segurança, de casa, dessas coisas necessárias para o meu dia a dia, mas eu preciso também ter um coração limpo, um coração lavado, um coração perdoado, porque muitas vezes eu me coloco diante da presença de Deus e coloco as minhas limitações para Deus, digo para Deus: Senhor, me perdoa, eu errei, mas muitas vezes eu não consigo perdoar e aceitar o erro do outro. Muitas vezes o meu erro ele é pequeno, mas o erro do outro se torna muito grande. Então é nessa relação que eu vou falando: Senhor, eu perdoo, me perdoa, mas eu também desejo perdoar, mas eu preciso de ajuda. E aí eu vou continuando dizendo, né? Assim como eu também perdoo. E eu peço: Senhor, não me deixe cair em tentação, porque a gente sabe que no nosso tempo, na nossa vida, muitas vezes nós estamos sujeitos a quedas porque nós somos humanos, limitados. Temos muitos defeitos e qualidades também, mas a gente tem que pedir ao Senhor para Ele nos livrar de tudo isso, para que nós possamos caminhar numa vivência. Quando Jesus começava lá falando das boas obras, fazer boas obras sozinho é muito difícil, é só com Jesus. Por isso que Jesus ele nos ensina a oração de poder, a oração de mudança de vida, a oração de uma vida orientada por Deus. Mas não um Deus distante, um Deus que é Pai. Um Deus que está ali para te dar não só o pão de cada dia, mas um Deus que está para nos dar a graça do perdão e a graça da salvação. Por isso agora eu te chamo para a gente passar para o terceiro passo da leitura orante da palavra, que é a oração. Pedindo ao Senhor a graça de orarmos um Pai Nosso, não um Pai Nosso qualquer, um Pai Nosso mais um dia que a gente rezou e quando viu já terminou, mas uma oração de um Pai Nosso poderosa, eficaz, uma oração de poder como Jesus nos ensinou. E eu te convido a pedir mesmo: Pai, me ajuda, porque a nossa vida é uma vida de lutas, mas também uma vida de vitórias. E eu peço para o Senhor me ajudar nessa luta, nessa vida de luta, mas nessa vida de vitórias também. Então vamos orarmos juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, nós já passamos para o quarto passo da leitura orante da palavra, que é a contemplação, onde nós, diante da face de Deus, nós vamos pedir ao Senhor: fala comigo, Jesus. Me mostra aquilo que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor. Porque não há como nós rezarmos a palavra e continuarmos do jeito que estamos. Sempre há algo para melhorar. Se você está feliz, que você possa ficar felicíssimo. Se você está cheio de paz, que você esteja abundantemente cheio de paz. Se você ama, que você possa amar mais. Sempre podemos mais. E a oração é isso. Ela é sempre um impulso a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores, para que Deus possa fazer a obra maravilhosa, não só na minha vida, mas na vida de tantas outras pessoas que precisam de pão,
de salvação. E precisam também, não somente de pão, de salvação, mas de perdão. Então que hoje o Senhor possa nos dar essa graça de pensarmos a oração do Pai Nosso, pedindo, Senhor, se ainda eu sou uma pessoa que, dentro dessas obras de misericórdia, eu tenho dificuldade de ser uma pessoa caridosa, de poder partilhar o meu pão, o pão que eu tenho, me ajuda hoje a ser uma pessoa mais despreendida. A oração, Senhor, se eu ainda tenho dificuldade de estar na Tua presença, me ajuda hoje, eu quero. E a salvação, você precisa de salvação quando você... Não é? Eu preciso, quando eu grito socorro, eu peço ajuda-me, é quando eu vejo que eu preciso de ajuda. E como pessoas, sempre precisamos da ajuda de Deus para sermos melhores, porque a cada dia podemos ser melhor. Então, que para esse dia de hoje, Deus possa nos ajudar, não um Deus distante, mas um Deus próximo, um Deus que é Pai. Que esse Deus que é Pai possa nos ajudar a podermos sermos pessoas de oração, pessoas do pão e pessoas da salvação. Que você tenha um dia muito frutuoso, muito feliz, que a glória e a graça de Deus possa refletir na sua vida, porque com certeza Deus tem muito para agir hoje nesse dia. Amém? Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.